quarta e última teleaula da disciplina Bioética e Legislação em Enfermagem, cujo título é Enfermagem e Atenção às Pessoas com Necessidades Especiais. Embora seja esse o título da nossa aula, você vai entender que o assunto principal, ou melhor, os assuntos que nós iremos abordar neste encontro, é relacionado à assistência de enfermagem focada nas pessoas com deficiência. Professora, mas você falou inicialmente que é pessoas com necessidades especiais, agora você está falando de pessoas com deficiência. Qual é a terminologia, então, que a gente deve adotar e o contexto? Eu vou explicar mais à frente, mas o termo atual que a gente utiliza é pessoa com deficiência. Mas ao longo do conteúdo, ao longo dos nossos blocos de conteúdo, eu vou trazer sistematicamente os assuntos e, à medida que a gente for, então, mencionando essa terminologia, eu vou trazendo informações importantes para você entender qual foi a evolução do conceito e a aplicabilidade dele, né? Esse conceito se refere a quais pessoas, atende a quais pessoas. E, é claro, nós vamos falar da enfermagem nesse contexto da assistência da pessoa com deficiência, que atende pela sigla PCD. Mas, contextualizando essa nossa teleaula, eu vou mostrar para você nesse slide exatamente os conteúdos que serão, de fato, abordados na aula. Dentre eles, a contextualização histórica das pessoas com deficiência, a maneira como elas eram vistas na sociedade e, é claro, a assistência dada, bem como os conceitos gerais relacionados à deficiência, a classificação delas, além de refletir sobre a importância do profissional enfermeiro no processo de reabilitação e adaptação da pessoa com deficiência física, principalmente a adquirida. Eu vou trazer aí um aspecto epidemiológico para fundamentar a assistência à pessoa com deficiência adquirida, e você vai entender, quando eu trazer as classificações, você vai entender como que a deficiência ela se caracteriza em relação à origem dela, onde a causa da deficiência, para então entender que a adquirida é o que a gente acaba trabalhando mais. Em termos epidemiológicos, é o que acaba então afetando grande parte da população essa, jovem, adulta, e que aí nós precisamos ter toda uma assistência voltada para todos os elementos que constituem, que compõem essa pessoa, no seu aspecto não só biológico, mas também psicológico, social, dentre outros aspectos importantíssimos e que vai ter uma influência praticamente que direta na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. E o enfermeiro é o personagem, um dos personagens principais dessa assistência, ou então, como a gente também vai tratar, de reabilitação. É que é inserir novamente essa pessoa na sociedade, dando, ou melhor, fomentando, proporcionando autonomia para essa pessoa desenvolver e se adaptar à sua condição de vida diante de umas possíveis limitações que a deficiência pode então trazer para a vida e para o cotidiano dessa pessoa. Mas eu vou trazer isso à medida que eu for avançando no conteúdo, por isso eu quero que você já me acompanhe. Nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. Contexto histórico da assistência à pessoa com deficiência. Esse é o tema de agora e é importante eu fazer um resgate histórico com você e fazer, então, um passeio pela nossa história, ou melhor, por uma etapa, uma fase, que a gente não deva se orgulhar muito em relação ao que se refere a preconceito. E é o que acaba definindo muito um período da nossa história em relação às pessoas com deficiência. Então, vem comigo aqui para o quadro, justamente porque na antiguidade as diferenças elas eram bem exacerbadas.
Então, a parte da população que se julgavam, né, perfeitos, eles, então, tinham ações de eliminar ou excluir as pessoas fora do padrão estipulado pela sociedade. Embora a gente faça essa reflexão, fazendo uma referência da antiguidade, ainda hoje, infelizmente, a gente vive com essa questão. A sociedade, ou parte dela, né, não vou generalizar, parte dela estabelece padrões esses, né, que não têm referência alguma, e acaba tendo, as outras pessoas acabam sendo distinguidas e distintas em relação a esse padrão. A gente precisa, de uma vez por todas, em pleno século XXI, entender que as diferenças são as nossas fortalezas e que ninguém é melhor ou pior em relação a esse padrão. Padrão esse que não serve de nada, apenas para nos distanciar daquilo que é essencial para o ser humano, que é respeitar, né? Que é o respeito, é você se colocar no lugar do outro, entender que o outro é tão importante quanto você e que não é necessário e que não se pode fazer nenhuma distinção em relação a nenhum padrão que a gente possa estabelecer, a não ser aqueles moralmente impostos que a gente precisa seguir para que a gente viva em uma sociedade igualitária, pautada no respeito e na humanização. Exceto esses elementos, quaisquer elementos que façam uma denotação em relação às questões físicas, eu acho que não precisam ser enaltecidas, não devem ser enaltecidas. Na antiguidade, isso era muito exacerbado, então as pessoas que eram fora desse padrão, elas eram então marginalizadas. Vou dar um exemplo aqui em relação às pessoas que, por exemplo, tinham hanseníase, que na época era conhecida como lepra, justamente pela alteração que a doença, por ser uma doença crônica, causava nas extremidades, principalmente nas mãos, nos pés, na face, por conta das nodulações causadas pela doença. Então, dava um aspecto, naquela época, que era reconhecida como leproso. Então, as pessoas eram marginalizadas. Por que isso acontecia, né? Então, em relação a isso, a gente precisa pensar nas limitações da época. Nós não tínhamos, os antigos, né, não tinham conhecimento de propagação de doença, a maneira como elas eram transmitidas, não se tinha medicamento, terapia medicamentosa para controlar esses danos. Então, naquela época, a concepção do processo de saúde e doença era muito rudimentar, a ponto deles acreditarem que uma pessoa adoecia por conta de ser um castigo divino, por conta, então, da pessoa ter feito algo para merecer aquilo. Então, havia uma conotação religiosa extremamente grande. Por isso, dessa questão de enaltecer as diferenças, de marginalizar aqueles que possuíam algum tipo de doença, principalmente aquelas que provocavam alguma alteração física. Então, havia essa questão da diferença, da marginalização dessas pessoas. Então, não que se justificava, mas por conta dessa limitação em relação ao conhecimento de propagação de doença, a conotação religiosa acabava dando um suporte muito grande para essa tomada, né, de decisão, ou melhor, para as atitudes daquela época, né? Vamos de volta para o quadro, porque falando em relação a isso, né, o que chamava atenção era a marginalização, ou seja, a discriminação que era feita para com essas pessoas, provocando então um distanciamento entre elas. Bom, a mesma religião que provocou, ou melhor, né, acabou fomentando essa discriminação foi a mesma que acabou trazendo aí, ou tentando uma reparação, acho que eu posso assim dizer, que trouxe uma outra visão em relação a essa discriminação, principalmente em relação ao cristianismo, transformando-se dessa forma, essas pessoas que eram marginalizadas e discriminadas passaram a ser percebidos e entendidos
e entendidos também como seres merecedores de cuidados. Atitudes de eliminação não eram, então, mais aceitas, e a atenção à pessoa com deficiência ela passa a ser garantida pela igreja. Embora ainda a integração do deficiente na sociedade não ocorria de forma geral. Então, deu início na igreja, em que essas pessoas que eram marginalizadas e discriminadas eram acolhidas e recebiam uma assistência da igreja por conta de todo esse contexto, né? Ainda em relação a isso, nós tivemos um movimento muito grande, que foi o da Revolução Industrial, que ampliou a mão de obra para a produção e ocorreu uma ampliação da responsabilidade do poder público pelas necessidades dos portadores de deficiências, ou melhor, para as pessoas com deficiência. E essas pessoas elas começaram a ser consideradas potencialmente capazes de executar atividades nas fábricas e indústrias. Não pense você que foi uma atitude nobre dos grandes empresários e das grandes indústrias. Na verdade, foi uma maneira de ampliar a produção e ampliar, assim, a mão de obra e, com isso, incluir essas pessoas enquanto trabalhadores, pessoas que pudessem, então, contribuir com a produção das fábricas e impulsionar ainda mais o capitalismo e a Revolução Industrial, que estava ganhando força entre século XVIII e XIX. Tá? Então, não foi uma benfeitoria desses grandes empresários, dessas indústrias, foi justamente para ampliar a mão de obra trabalhadora. Tá? Então, com isso, começou-se a trazer para mais perto da sociedade as pessoas com deficiências, trazendo, então, essa conotação de incluí-los enquanto mão de obra trabalhadora. Então, como a gente pode perceber, nós tivemos umas evoluções em relação à integração dessas pessoas, trazer para mais perto da sociedade. E, é claro, a gente tem que entender que à medida como as pessoas, né, na verdade, a sociedade foi incluindo essas pessoas, somado a isso, nós tivemos um avanço tecnológico muito grande. Foi descoberto, então, que as doenças eram causadas por micro-organismos, por vírus, bactérias, protozoários, como no caso, né, da hanseníase, por exemplo, que existe um estigma muito grande dessa população. O preconceito ele começou, de fato, a ganhar menos força com o passar do tempo e essas diferenças começaram a ficar cada vez mais deixadas de lado, embora ainda, infelizmente, presente. Mas, conforme a gente foi evoluindo também, em termos de sociedade, essas questões começaram a ser deixadas de lado e não mais ser vistas como limitadores ou como fatores determinantes para sofrer divisão e discriminação dentro de uma sociedade. Somado a isso é que as discussões acerca dos direitos do ser humano começou a ganhar força e começou-se, então, a ser discutido. Com isso, vem comigo no quadro, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela afirma que todos os seres humanos, eles nascem livres, iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, essa questão dos direitos humanos, direitos esses que passam a ser universais, começa, então, a ganhar mais espaço e deixando de lado essa questão da discriminação, principalmente das pessoas com deficiência. Embora essa declaração ela tenha ocorrido em 1948, aqui no Brasil, os marcos importantes em relação à pessoa com deficiência, na minha opinião, demorou muito para acontecer. Eu trouxe um resumo dos principais, né, dos marcos mais importantes em relação à legislação da pessoa com deficiência. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2000 é que se estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Então, foi no ano de 2000
que foi instituída uma lei de promoção à acessibilidade, de olhar para os ambientes, tanto público quanto privado, e entender que algumas pessoas que possuem alguma mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência precisam, então, ter estruturas e elementos que facilitem com que elas tenham acesso a essas a empresas, tanto pública quanto privada. Então, se instituiu essa lei para que os estabelecimentos pudessem, então, atender a esses critérios. Então, foi só no ano de 2000. Bem como a lei que dispõe sobre a prioridade do atendimento, regulamentadas ambas pelo decreto de 2004. Nessa segunda lei, que dispõe sobre a prioridade do atendimento, inclui não só o paciente com deficiência, mas também idosos, gestantes, pessoas com crianças no colo. Então, acabou discutindo e instituindo algumas regras que as empresas precisam atender, como, por exemplo, fila de mercado, banco, enfim, os banheiros que são destinados às pessoas com deficiência. E aqui eu já aproveito para trazer a questão da terminologia. Você viu aqui na lei, no slide, que fala de pessoas, deixa eu só destacar para você conseguir me acompanhar. Pessoas portadoras de deficiência, isso no ano 2000. Bom, agora no ano de 2021, o termo não é pessoa portadora de deficiência, não é pessoa com necessidades especiais. Por quê? Porque uma deficiência a gente não porta. Portar significa carregar. É igual quando a gente fala portar uma arma. Ou então, eu porto um objeto. É quando eu seguro, é quando eu carrego. E, na verdade, a pessoa ela não segura, ela não carrega a doença. Ela possui, ela tem a deficiência. Então, nós não usamos a terminologia pessoa portadora de deficiência, bem como nós não utilizamos pessoas com necessidades especiais, porque pessoas com necessidades especiais inclui uma gama de pessoas que não necessariamente possuem algum tipo de deficiência, por exemplo, um idoso. O idoso é uma pessoa que precisa de necessidades, dependendo da situação, é uma pessoa com necessidades especiais que precisa de auxílio para deambular ou para fazer algumas atividades. Nem por isso a gente vai considerar ele uma pessoa com deficiência. Então, a terminologia correta para a gente se referir a pessoa com deficiência é então o que a gente chama a sigla PCD, pessoa com deficiência. Tá? Bom, essas duas leis foram marcos importantes e que acabou culminando para o desenvolvimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aconteceu só em 2015. Por isso que eu falo que demorou-se muito para que essa legislação e para que houvesse, então, leis que regulamentassem e que instituíssem direitos dessas pessoas. Então, vem comigo de volta para o quadro. Essa lei é a Lei 13.146, como eu falei, de 2015, que de fato, então, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que nós conhecemos por Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Bom, essa lei, então, no seu artigo 2º, ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza, seja ela física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa lei, ela reconhece que pessoas que têm algum tipo de impedimento a longo prazo, elas precisam ter alguns direitos reconhecidos para conseguir, de certa forma, trazer uma compensação, por assim dizer, em relação a esses impedimentos que uma outra pessoa que não possui algum tipo de deficiência consegue fazer sem dificuldade alguma, como, por exemplo, subir uma escada. Então, é preciso levar em consideração que algumas pessoas possuem algumas limitações e, para isso, é preciso que as empresas tenham, por exemplo, rampas de acesso.
que leva em consideração alguns elementos para a acessibilidade. Ainda em relação à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 84, fala que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal e em igualdade de condições com as demais, bem como institui que é crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E também considera crime abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, entidades de abrigo ou congênere, né? Ou seja, instituições que têm características aí, como hospitais ou entidades de abrigo. A pena por abandonar uma pessoa com deficiência é de reclusão de 6 meses a 3 anos e também multa. E esse último artigo é em especial principalmente para nós, profissionais da área da saúde, enfermeiro, futuro enfermeiro, porque nós, às vezes de maneira velada, nós conseguimos observar isso na nossa prática profissional. A família não começa mais a aparecer nas visitas, não pergunta mais, começa a dar algumas desculpas que a gente muitas vezes precisa tentar entender, avaliar as condições econômicas, da estrutura para receber essa pessoa em casa, enfim. É uma questão bastante complexa, de um trabalho multidisciplinar, para que a gente possa olhar cada caso como sendo único, para que a gente também não faça alguns julgamentos descabíveis, que não tenha relação com a realidade. E ficar bastante atento, para que a gente não presencie, não fomente esse distanciamento da família com a pessoa que está ali internada, que vai precisar retornar para casa. É importante que a gente dê subsídios, porque às vezes a família está com muito medo de receber, de não saber cuidar, e é papel nosso, é papel do enfermeiro, fazer um processo de educação, capacitar os cuidadores para eventuais situações de assistência. Então, é necessário que a gente tenha todo esse feeling, para entender a realidade e contribuir para a reabilitação e para a volta dessa pessoa para casa. Então, com isso, a nossa discussão nesse primeiro conceito foi entender os aspectos, eu diria, éticos, mas também morais, considerando que eu trouxe aqui a legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e uma reflexão acerca dessa evolução a longo prazo, desde os primórdios até os dias atuais. E assim nós finalizamos esse conceito. Vamos resolver na verdade não é bem uma situação problema, mas é uma questão de concurso público, sobre assistência à pessoa com deficiência. Então, vem comigo aqui para a leitura. É uma questão de 2019 para o cargo de enfermeiro. Então, ele traz aqui, em conformidade com a Lei 13.146 de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a questão solicita para marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, eu vou dar um tempo, 1 minutinho para você conseguir fazer a leitura, tentar encontrar a resposta correta. Peço para você compartilhar a resposta no chat, assim eu consigo ter acesso às respostas. Na sequência, eu trago o resultado e dou continuidade ao nosso encontro.
Vamos lá, vamos resolver a questão? Vem comigo de volta aqui para o quadro. Bom, então, ele traz aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e pede para analisar as afirmativas e encontrar qual é a afirmativa correta, quais são as erradas. Então, vamos lá. A primeira afirmativa traz que é assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Essa é uma afirmativa, então, que a gente considera correta, porque nós precisamos entender que, quando se trata de políticas públicas de saúde, um dos princípios é o controle social, é a participação da população em relação à elaboração das políticas, bem como na situação, então, de políticas que sejam elaboradas para a pessoa com deficiência, garantindo, então, a sua participação na elaboração das mesmas. A segunda fala, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantindo o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência, exceto para seu acompanhante. Essa alternativa, essa afirmativa, ela está errada, justamente por conta do termo exceto. Nessa condição aqui, é garantido o transporte e a acomodação para a pessoa com deficiência, bem como para o seu acompanhante. Então, errada. Terceira, as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, entre outros, serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Também correta. Então, a sequência correta, né, dessa alternativa que deveria ser assinalada é a alternativa aqui da letra E. Então, a sequência fica correto, errado, correto. Tá? Espero que você tenha acertado. Então, só reforçando aqui que nessas condições o transporte e acomodação do paciente com deficiência é garantido, bem como o do seu acompanhante. Então, é direito dele ter acompanhante, certo? E aí nós finalizamos, então, essa questão. O assunto agora é deficiência física. Nós vamos falar do seu conceito e também da sua classificação. Para isso, eu preciso trazer a definição de deficiência física, para que então eu possa trazer as classificações em relação à origem da deficiência, bem como a consequência e o tempo que pode durar essa limitação. Então, vem comigo aqui para o quadro. Porque deficiência física, de acordo com o decreto 5.296, é a alteração completa ou parcial que implique em comprometimento físico. Então, nós temos a paraplegia, a tetraplegia, amputação, nanismo, dentre outros que possa ser classificado como deficiência física, tá? Bom, são diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação, tanto geral quanto da fala, e consequência das lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas ou adquiridas, que aí eu vou te explicar a diferença entre uma e outra. Com isso, né, a gente precisa pensar que com os avanços da medicina, a prevenção das condições através das tecnologias e tratamento cada vez mais avançado, tem proporcionado grandes chances de reabilitação e retorno da vida cotidiana. E é nesse aspecto que a enfermagem ela tem o seu papel importante, principalmente em relação a fazer o papel de educador, em contribuir com a obtenção de autonomia do paciente para desenvolver algumas atividades cotidianas, dentre outros. Tá? Bom, ainda em relação ao conceito, é o comprometimento do aparelho locomotor, osteoarticular, muscular e do sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam qualquer desses sistemas isoladamente ou em conjunto, então você pode ter uma lesão muscular que inviabilize aí o movimento
que não tenha mais o movimento preservado, ou que você tenha aqui, né, uma lesão do aparelho ósseo-muscular e também, por exemplo, do sistema nervoso. Então, pode ser isoladamente qualquer um desses sistemas ou em conjunto. Fazendo, então, produzir grande limitação física de grau e gravidades variáveis segundo os segmentos corporais afetados e também em relação à lesão ocorrida. Com isso, a gente precisa falar da consequência dessa deficiência com base no tempo. Por quê? Porque a deficiência ela pode ser temporária quanto definitiva. Em relação a ser temporária, é quando, então, a pessoa, após o tratamento, a pessoa consegue voltar às suas condições anteriores. Então, ela retorna às condições anteriores depois de uma reabilitação, depois, então, de um tratamento, e ela consegue reaver as suas funções anterior à lesão. Já a definitiva, mesmo com o tratamento, ela não vai conseguir, então, voltar às suas condições anteriores em relação à mobilidade. E também não vai conseguir substituir. Essa substituição é quando a gente consegue substituir por alguma tecnologia, como, por exemplo, uma prótese. Tá? E aí, mesmo assim, a gente não consegue fazer essa substituição, pelo menos até o momento, né? Até os recursos tecnológicos que nós temos atualmente. Pode ser que daqui a algum tempo a gente consiga fazer a substituição de praticamente todas as limitações definitivas. Em relação a essa questão do tempo, a gente pode considerar que algumas deficiências elas são recuperáveis, então que seja possível a melhora ou a substituição. Então, geralmente aqui nós temos que é a temporária e a compensável, né? Quando você tem um progresso pela substituição e aí então você consegue substituir aquele membro que perdeu ou aquela função por uma tecnologia, né? Por uma prótese, por exemplo. Aí a gente consegue substituir, ok? Em relação à origem, nós temos então basicamente 3 origens que podem ocasionar uma deficiência. Dentre elas, nós temos a congênita. A característica definidora da deficiência congênita é que essa deficiência ela acontece durante a fase intrauterina, durante o desenvolvimento fetal. Para você conseguir entender, eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, no caso de transmissão vertical de uma doença infectocontagiosa, como, por exemplo, a sífilis. Então, existem repercussões caso essa sífilis não seja tratada, não tenha um acompanhamento, pode, então, causar uma alteração no desenvolvimento, na fase intrauterina desse bebê, a ponto, por exemplo, desse bebê ter alterações ósseas, que acabe, então, ocasionando em uma deficiência. Tá? Logo depois que o bebê nasce, a gente já consegue observar. Então, por ser durante a fase intrauterina, a criança ela já nasce com essa deficiência. Essa é a característica da deficiência congênita. É aquela que aconteceu durante a fase intrauterina. Tá? E um exemplo é, então, a sífilis congênita, que é transmitida da mãe para o bebê. A gente sabe que pode ter uma alteração, né, da acuidade visual, auditiva, tem várias repercussões, não só de alteração óssea. Tá? Outra origem, vem aqui comigo para o quadro, é a hereditária, que é por gene. E o próprio nome diz, né? Por ser hereditária, é aquela doença, então, que é transmitida de pai para filho, como, por exemplo, a síndrome de Duchenne. Então, é uma doença que é transmitida, né? Na verdade, que é passada por alteração de genes do pai para o filho, né? Tem essa questão familiar aí bem presente. E, por exemplo, essa síndrome de Duchenne, a pessoa ela vai apresentando
alterações, principalmente musculares, então de diminuição de força, de não conseguir deambular, às vezes precisa de auxílio, então tem essa condição. Dentre outras doenças que podem acontecer, pode ser descoberta logo depois do nascimento, como também ao longo da vida. Então, ela pode se manifestar na fase da adolescência ou na fase adulta. Então, tem essa característica. Ah, professora, mas por já nascer com essa doença, é considerada uma congênita? A gente vai considerar congênita, mas qual que é a característica principal da hereditária? A questão, né, de passar de pai para filho, né, de ter essa questão hereditária. Então, o que acaba classificando principalmente a doença é essa condição, tá? Diferente, por exemplo, da sífilis congênita, que é uma questão, né, existe uma transmissão vertical, mas não está vinculada à questão, então, hereditária, de gene, tá? E sim por uma questão relacionada a processo infeccioso, do desenvolvimento dessa doença. Além dessas duas, da congênita e da hereditária, nós temos a adquirida. A adquirida é aquela resultante ou de trauma ou de processos infecciosos. Então, trauma, uma das classificações, dos exemplos que a gente acaba dando muito, é a questão, então, de acidente automobilístico. Por conta do próprio trauma, pode haver uma amputação de um membro e, então, desenvolver a doença, ou melhor, a deficiência, que é essa que é adquirida. Adquirida porque ela foi adquirida ao longo do tempo por uma situação específica, podendo ser, então, uma amputação por exemplo, né, um acidente automobilístico, pode ser por uma evolução de alguma doença, como, por exemplo, diabetes mellitus, por uma neuropatia, então, a amputação, por exemplo, de um membro por conta dessa complicação. Então, é adquirida ou por uma infecção, né, às vezes também o paciente cortou, né, a perna, houve um processo infeccioso e então houve a necessidade de fazer a amputação do membro. Então, é adquirida também, a gente vai classificar como adquirida. Tá? Então, são esses três tipos, basicamente, que acabam classificando a deficiência em relação à origem, ou seja, a forma como essa deficiência aconteceu na vida da pessoa. Se foi na fase intrauterina, se foi, então, uma questão que é hereditária dos pais, que tem toda uma questão, então, familiar, ou então foi adquirida por conta de um evento ou traumático ou de um processo infeccioso. Vamos de volta ao quadro. Em relação à deficiência física pós-trauma, que é, então, a adquirida, nós temos que os portadores de lesões raquimedular pós-trauma, decorrentes de ferimento por projétil de arma de fogo, acidente automobilístico, até mesmo queda, acaba originando vítimas de traumatismo, que se tornarão principalmente paraplégico e tetraplégico, de maneira predominantemente dos adultos jovens, que são os mais acometidos por deficiência física pós-trauma. São aqueles adultos que são mais ativos e acabam, então, que epidemiologicamente são os mais afetados por conta das atividades desenvolvidas por essas pessoas. Então, geralmente são os economicamente ativos que estão trabalhando, grande parte dessas deficiências, elas são adquiridas no trabalho, por amputação de um membro, por acidente no trânsito, durante o trabalho, né? Podendo ser de trajeto ou um acidente tipicamente de trabalho. Então, são todos esses elementos que fazem com que essa população acabe sendo, então, as mais afetadas, ou melhor, as que acabam apresentando mais essa deficiência, que a gente classifica como adquirida, principalmente pós-trauma, tá? A gente precisa entender que é uma população jovem, que estava ativa e que agora precisa buscar sua autonomia, buscar elementos que possam propiciar uma qualidade de vida e, com isso,
nós, enfermeiros, temos esse papel de ser educador nesse processo e, então, fazer esse resgate da autonomia do paciente de maneira, então, mais próxima possível do que era antes. E, é claro, considerando todos os elementos que possam se tornar dificultadores nesse processo. E assim, nós finalizamos esse conteúdo com base na origem da deficiência, principalmente da física. Nós falamos do conceito, falamos da origem, falamos da classificação em relação ao tempo, da deficiência ser, então, definitiva ou temporária, de possibilitar, né, dependendo da deficiência, ela ser substituída por alguma tecnologia que possa, então, dar maior autonomia e preservar ou tentar substituir a mobilidade da pessoa. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo deficiência física. Então, vem comigo aqui para o quadro. Bom, você precisa elaborar um roteiro de um evento que vai ser feito, cujo tema é assistência à pessoa com deficiência física. Mas você se defronta com a dificuldade de definir os assuntos a serem abordados durante o tema. E aí surge a dúvida, quais as palestras e os palestrantes devem ser escolhidos para que seja atingido o objetivo proposto pelo projeto do evento? Então, é extremamente necessário que se fale sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É nova, né, de 2015, então é importante trabalhar esse assunto, trazer à tona o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfatizando os seus direitos e, claro, mostrando aos participantes todos os direitos, os deveres dessas pessoas. É importante também falar da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que a gente conhece pela sigla CIF, tá? Assim como a CIF, a CID, que é a Classificação Internacional de Doença, que a gente conhece por CID-10, que é a classificação muito utilizada pelos médicos para dar diagnóstico médico, por ser uma classificação internacional, também tem a CIF. É uma classificação, né, da Organização Mundial da Saúde. Com isso, ela passa a ser internacional, facilitando, então, que a linguagem em relação à funcionalidade, incapacidade e saúde, ela seja padronizada, para que o que a gente tenha de definição aqui no Brasil seja igual de qualquer outro país em relação a esse assunto. Essa linguagem, sendo padronizada, permite que a gente consiga comparar dados entre os países, né, de diversas culturas e legislações, entre disciplinas, né, áreas relacionadas com cuidado em saúde, bem como outros serviços e diferentes momentos ao longo do tempo. Isso faz com que a gente consiga elencar políticas públicas, ter um diálogo padronizado em termos, né, dos profissionais da área da saúde do mundo todo, proporcionando também um esquema de codificação para sistema de informação de saúde, possibilitando, então, uma coleta de dados padronizada e que a gente possa fazer essa troca de informação. Assim como a CID, que é a Classificação Internacional de Doença, a CIF também ela vem com esse propósito, tá? De certa forma, elas se complementam, tá? Por quê? Porque a CIF, ela tem como base o conceito de funcionalidade. Então, ela traz aí elementos fundamentais em relação à estrutura do corpo, que pode ser afetada, né, com base na deficiência, as possíveis limitações, os fatores ambientais que possam estar relacionados e que possam impossibilitar, por exemplo, a funcionalidade, a incapacidade, também, né, em relação à qualidade de vida, em relação à saúde. Então, elas acabam se complementando, porque a gente precisa entender que essa deficiência muitas vezes vai estar associada a uma classificação internacional de doença, que é a CID. Então, elas acabam se complementando. Então, eu posso ter aí uma doença que pode ter ocasionado essa
essa deficiência. Então, com a CIF, a gente consegue classificar a estrutura do corpo que foi alterada, né, os processos ambientais que podem envolver o cuidado, a assistência em saúde. E, com isso, a gente consegue comparar essas informações com uma facilidade maior e coletar as informações também. Então, assim como a CID é muito utilizada no meio médico, a CIF também é, não só pelos médicos, mas pela equipe multiprofissional, para fazer essa classificação em relação à estrutura do corpo que foi afetada, limitação, né, como eu falei, ambiente também externo, que possam, então, influenciar nesse processo. É importante, eu coloquei aqui justamente porque, não só porque está no livro didático, mas porque quando a gente fala de evento que fale de assistência à pessoa com deficiência, essa é uma informação importantíssima, bem como o estatuto. Demorou muito para esses direitos serem, então, regulamentados, então é um ganho muito grande, principalmente para essas pessoas, ter o seu direito de fato adquirido. Na verdade, é um direito que eles já deveria ser reconhecido, mas a gente precisa comemorar que o estatuto está ali e a gente precisa fazer valer, né? Esquecer da demora que foi feita para que ele pudesse, então, ser regulamentado. Com essa situação problema, foi possível, então, discutir não só em relação ao estatuto, mas também essa classificação que acabou também sendo um ganho muito grande, principalmente pelo reconhecimento internacional. Nesse momento de interação, fico também, claro, à disposição para dúvidas no chat, mas também eu quis trazer aqui uns destaques, porque na atividade do fórum eu deixei logo embaixo uma observação falando que as melhores respostas ganhariam um destaque na aula. E foi o que eu fiz. Eu selecionei algumas respostas que eu achei que deveriam ser destacadas aqui no nosso momento de interação. Isso não quer dizer que se a sua resposta não estiver aqui, ela não tenha sido um destaque. Mas é que são muitas as respostas, então eu tive que elencar alguns que me chamaram mais atenção. Então, a primeira resposta, o primeiro destaque que eu quero trazer é da resposta do Wellington. A situação era uma situação de um paciente, então, com um câncer e que não queria mais, demonstrou o seu interesse de não mais continuar com o tratamento. Então, eu perguntava qual que era o princípio bioético que deveria ser respeitado naquela condição e qual que é o procedimento em relação à assistência que a gente pode ofertar para esse paciente nessa condição. Então, o Wellington respondeu que é o princípio da autonomia. E ele colocou até uma questão que eu achei bastante interessante, que ele colocou: devemos ser poliglotas na nossa própria língua, como disse uma vez minha professora de gramática, porque há várias maneiras de expressar o mesmo significado. Dentre elas, escolher a mais compreensível para o paciente, sempre com respeito e empatia com a sua capacidade diretriz de comunicação. Então, gostei não só dessa primeira resposta dele, mas também da segunda. Então, ele traz que o cuidado seria o paliativo. Como aprendemos o significado da palavra paliativo, é mal compreendido quando se fala de tratamento terminal. Ao contrário disso, nós devemos proporcionar conforto ao paciente que está enfrentando um momento tão difícil e duro da vida, que é o final da mesma. Respeitar seu medo, suas crenças ou a falta delas. Trazer alento para esse momento, tanto humano quanto farmacológico, e não esquecer de dar todo o suporte possível para a família e amigos que estão sofrendo juntamente com o ente querido. Procurar não falar, né, não dar falsas esperanças, mas também não tirá-las. Eu achei muito pertinente as duas respostas do Wellington e eu quis trazer aqui enquanto destaque para a nossa aula. Outro destaque que eu quero trazer é da Flávia. Então, ela traz aqui que, diante da situação abordada nesta reflexão, o princípio bioético da autonomia deve ser respeitado, já que está relacionado com o direito do paciente capacitado a decidir a respeito da sua saúde e tratamentos. Bem como o princípio, ela traz também da não maleficência, que deve priorizar que tratamentos causem menor prejuízo ou agravo da saúde do paciente. Portanto,
tomando-se medidas que proporcionam um alívio da dor em primeira instância, se nessa fase do tratamento a lei de ineficácia traria sofrimento ao paciente. Bom, na sequência ela fala, levando em consideração que o enfermeiro deve explicar ao paciente e aos familiares os cuidados paliativos que podem ser feitos a seguir para oferecer qualidade de vida ao paciente, além de manter um suporte emocional para com o mesmo. Então, trouxe também, enquanto destaque aqui, a resposta da Flávia. Em relação à primeira, quando eu questiono o princípio bioético que deve ser respeitado, é claro que todos os outros, eles merecem também ser destacados. Mas considerando a situação que acaba chamando mais atenção na descrição da problemática, é a questão da autonomia. Não que os outros princípios não devam ser respeitados ou seguidos, mas é que na situação problema, eu enfatizei bastante a questão da decisão do paciente, que acaba implicando em todos os outros princípios. Então, o primordial seria destacar o princípio da autonomia, considerando que, com base nesse direito, na tomada de decisão de continuar ou cessar com o tratamento, é que a gente vai conseguir desenvolver os demais princípios. Então, da autonomia é o que tem maior destaque na situação problema, tá? Eu preciso enfatizar que a gente vai considerar esse princípio quando a gente esgotar as informações que a gente possa dar para o paciente em relação à sua tomada de decisão. Ele precisa tomar essa decisão sem nenhum resto de dúvida. Então, a gente precisa informar ele sobre tudo, sobre manter ou não o tratamento, quais são as consequências e se mesmo depois de todas essas informações, se for evidenciado que ele realmente está consciente da tomada de decisão dele, então nós precisamos partir desse pressuposto da liberdade dele, da autonomia, diante dessa condição dele estar ciente e consciente dos atos e respeitar essa decisão e dar a ele as opções, caso isso venha a acontecer, principalmente dos cuidados paliativos, para que dê continuidade à assistência a proporcionar qualidade de vida a esse paciente. Bom, eu falei que eram 3 destaques que eu ia dar, lá na atividade, então eu selecionei 2 agora e eu vou deixar mais um para o nosso próximo momento de interação. Então, assim nós finalizamos. Assistência de enfermagem à pessoa com deficiência. Então, agora, o nosso foco é falar do papel do enfermeiro na assistência à pessoa com deficiência. Eu quero que você entenda que, em relação à nossa atuação, ela é bastante ampla e ela deve ser. Existem profissionais que são capacitados e habilitados especificamente para atender esse perfil de paciente, mas que nós vamos nos deparar constantemente com esse perfil de paciente, independentemente da assistência, seja assistência a nível primário, a nível terciário. E eu quero que você entenda que a nossa atuação ela vai além do processo de reabilitação. Então, nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande para entender as limitações do paciente e tentar, da melhor forma possível, fazer com que ele consiga, de volta, a sua autonomia bem próximo do que ele tinha antes. Tá? Com isso, vem comigo aqui para o quadro, porque quando a gente fala de assistência de enfermagem no processo de reabilitação, elementos importantes é o processo de cuidar precoce e integral. Precoce é que esse processo de reabilitação ele deve ser implementado o quanto antes, para que a gente venha, então, a limitar possíveis consequências. Integral, porque nós precisamos entender que não é só aspecto biológico, mas nós temos também outros elementos que possam influenciar nesse processo, principalmente de reabilitação. Pautar no modelo assistencial educativo, considerando que essa pessoa vai para casa, ela precisa, então, restabelecer sua autonomia, ou então ela vai ter um cuidador, algum familiar que possa fazer
algumas atividades de autocuidado. Então, esse processo do enfermeiro enquanto educador, tá, é importante para que a gente minimize e evite complicações, tá, da doença. Como, por exemplo, né, um paciente, se a gente for pensar na deficiência física, num tetraplégico ou paraplégico, a gente precisa pensar na mudança de decúbito, nós precisamos pensar no desenvolvimento de lesão por pressão. E não é obrigação nem do paciente nem do familiar já saber todas essas informações logo de cara. Então, cabe a nós, profissionais enfermeiros, fazer esse papel de educador, capacitá-los em relação a informá-los quais são as possíveis complicações e quais são as estratégias que possam ser adotadas. A gente tem que pensar na bexiga neurogênica, nesse paciente necessitar de sondagem. Nós vamos precisar capacitar a família para realizar essa assistência, levando em consideração tudo que a gente sabe e de uma maneira bastante didática, para que a gente possa, então, capacitar da melhor maneira possível. Lembrar de não trazer todas as informações no momento da alta. Essa família, ela precisa ser capacitada paulatinamente, ou seja, no momento da visita, esperar o momento da visita para trazer uma informação adicional. Muitas vezes estabelecer ali metas para serem atingidas. Então, essa semana, nos dias da visita, eu vou fazer o procedimento para você ver e a gente vai trabalhar esse procedimento a semana toda. Na próxima, a gente já vai tirar suas dúvidas, enfim, tentar trabalhar com esse familiar, o cuidador, até mesmo o paciente, em relação a esse processo que vai ter que ser mantido quando esse paciente receber a alta, né? Tentar ao máximo informar o paciente em relação ao autocuidado, algumas questões que precisam ser enaltecidas, e então cabe aqui o papel de educador do enfermeiro para com o cuidador ou o paciente para manter essa assistência também no domicílio. Vem de volta comigo no quadro. É importante toda essa questão do resgate do autocuidado, porque isso vai facilitar e auxiliar muito a reintegração dessa pessoa à sociedade, agora, né, com algumas situações específicas e que precisa manter o seu dia a dia. Tá? Como eu disse, trazer estratégias de intervenção já associada a esse processo educativo. A gente pode mostrar, a gente deve mostrar algumas limitações, mas sempre trazendo estratégias, solucionar o problema. Olha, a gente tem que ficar de olho na lesão por pressão. Eu vou te dizer aqui algumas questões que você precisa ficar atento. Então, hiperemia no local, aparecimento ali de uma lesão, mas é preciso, então, fazer essas estratégias para que você não venha apresentar essa lesão. Então, trazer solução para esse possível problema. Com isso, a gente consegue trabalhar esse papel educativo para a manutenção das necessidades fisiológicas do paciente, prevenir potenciais complicações, como eu falei, né, o caso da lesão por pressão. Se a gente for pensar na sondagem que o paciente possa vir a fazer em domicílio, pensar em minimizar e orientar ele em relação à infecção, né, que possa ser causada por essa sondagem intermitente. E é claro, o autocuidado ele é fundamental nesse processo. Primeiro, que o paciente ele se sente importante por conseguir realizar o próprio autocuidado, muitas vezes não depender de um terceiro. E a gente precisa entender até onde ele pode chegar em relação a esse autocuidado. Em relação à reabilitação, né, a gente precisa abordar o binômio paciente-cuidador familiar. Ou geralmente é o familiar. Justamente porque a gente tem que iniciar já na fase aguda, não esperar, né, a cronicidade da deficiência, e que é logo após a ocorrência do trauma, principalmente com foco nos cuidados preventivos. Como eu mencionei, formação, né, de lesão, aqui é lesão por pressão, esvaziamento vesical, como eu havia dito, né, que é principalmente uma das medidas é a sondagem, bem como esvaziamento intestinal
realizados de maneira adequada, deformidade dos segmentos paralisados e os cuidados com os distúrbios vasomotores. Né? Então, pode ter distúrbio ali de movimento, o paciente pode ter algumas sensações relacionadas ali ao membro, né? Como dores. A gente pensa ali que o paciente, mesmo com a mobilidade reduzida, a gente tem que pensar em dores. Essas dores elas podem ser cronificadas e isso afeta diretamente a qualidade de vida do paciente. Né? E as várias situações, a incapacidade que é resultante da deficiência, lembrar que não impede o desenvolvimento e aprendizado de habilidades que podem e devem ser reaprendidas ou aprendidas de uma maneira, então, diferente, considerando que o contexto é diferente. Por quê? Porque a gente quer que esse paciente ele desenvolva suas atividades diárias. Com isso, a gente vai precisar adaptar a forma como ele realizava uma atividade diária que antes realizava de maneira diferente. Agora, com adaptações, a gente precisa adaptar da melhor maneira possível, levando em consideração a condição do paciente. Em relação à sistematização da assistência, como sendo um dos elementos para a realização do plano de cuidados, a gente precisa minimizar e evitar complicação, recompor e manter os níveis saudáveis e satisfatórios de vida. Assim, o enfermeiro ele desenvolve fundamentalmente, como eu havia dito, o papel de educador, né? E também na implementação do cuidado propriamente dito, não só enquanto educador, mas nós enquanto assistência, principalmente na fase aguda. Muitas vezes, o enfermeiro ele é responsável pelo planejamento geral de reabilitação, tá? Instituindo sobre o que fazer, de que forma e quando fazer, preferencialmente caracterizado por uma gestão participativa e cooperativa, considerando que quando a gente fala de reabilitação, envolve a equipe multidisciplinar. Mas mesmo envolvendo essa equipe multidisciplinar, o enfermeiro muitas vezes ele é o responsável, como eu mencionei, por realizar o plano de cuidado geral, né? Estabelecendo metas, estabelecendo uma sistematização desse planejamento, considerando os outros profissionais também. Então, nós temos aí também um papel de liderança nesse processo de assistência à pessoa com deficiência. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo assistência de enfermagem à pessoa com deficiência. Na verdade, não é uma situação-problema, mas sim uma questão de concurso público também para o cargo de enfermeiro. Então, ele traz aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e pede para analisar as afirmativas em certas e erradas. Eu vou deixar um tempo para você conseguir fazer a leitura e responder. Peço que vocês compartilhem, assim como vocês compartilharam no anterior e vocês acertaram. Eu recebi pelo chat, falando que vocês colocaram a letra D. Então, eu peço de novo que vocês façam esse mesmo movimento. Na sequência, eu trago a resposta e dou continuidade ao nosso encontro.
Vamos lá? Retornando aqui, vem comigo para o quadro. Bom, essa pergunta, ela está direcionada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em relação às afirmativas, a primeira fala que é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo acesso universal e igualitário. Essa afirmativa é uma afirmativa, então, correta. A segunda, a pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Também é uma afirmativa correta. Por último, é facultada a cobrança de valores diferenciados por parte dos planos de saúde e seguros privados de saúde de pessoas com deficiência. Essa palavra aqui, ela inviabiliza a afirmativa, porque facultativo significa que é opcional. Então, essa afirmativa, ela diz que é opcional que as operadoras dos planos de saúde cobrem valores diferenciados para a pessoa com deficiência. Ela está errada justamente porque não é facultativo, né? Essa cobrança, não é opcional. Essa cobrança, né? Então, não se deve cobrar nenhum valor diferencial das operadoras dos planos de saúde quando se trata de assistência à pessoa com deficiência. Portanto, essa afirmativa aqui ela é errada e a alternativa correta seria a letra A. Espero que você tenha acertado. Mais uma pergunta aí de concurso que cai bastante, principalmente quando é cargo para enfermeiro para política de saúde da família. Tá? Então, aí eles acabam cobrando bastante esse conteúdo e é dever nosso saber a respeito dessas informações. Nós vamos falar da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, vem comigo aqui para o quadro. Em relação a uma das defesas do direito, tem a questão da acessibilidade, que foi uma das questões que acabaram impulsionando aí a criação e o desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? A acessibilidade, ela nada mais é do que inserir a pessoa com deficiência na participação de atividades cotidianas, como a utilização de produtos, serviços e também informação. Às vezes a gente acha que a acessibilidade é só em relação à estrutura física ou de prestação de serviço, mas também de informação. Então, é bem mais abrangente do que às vezes a gente imagina ser. Em relação ainda à acessibilidade, né, é a possibilidade para a utilização com segurança e autonomia de construções públicas e privadas, bem como espaços, ampliando a independência permitido ao cidadão deficiente ou aqueles com dificuldade de locomoção, o direito que todo mundo tem de ir e vir a qualquer lugar que for necessário, auxiliando a reintegração à sociedade. Em relação à legislação, ser acessível é um espaço, edificação, mobiliário ou elemento que possa, então, ser alcançado, visitado ou utilizado por qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência. A palavra acessível, ela é usada tanto para acessibilidade física, como também, como eu mencionei anteriormente, a comunicação e sinalização. Não é só a acessibilidade física, mas a gente também tem que levar em consideração a comunicação. É considerado barreira arquitetônica ambiental qualquer obstáculo que cause impedimento da acessibilidade natural ou resultante de implantações arquitetônicas ou urbanísticas. Ser acessível é quando se cumpre com que um ambiente, espaço, objeto possa ser utilizado, como eu disse, por qualquer pessoa. Com isso, tem se trabalhado muito com esse termo, desenho universal. Quando um objeto ele tem um desenho universal, é aquele que atende a maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais da população. E tem por base a ideia de produtos e espaços que atendam a toda uma gama de capacidade e habilidade.
Os aparelhos celulares, por exemplo, eles têm vindo cada vez mais com recursos que possam, então, ser utilizados por qualquer pessoa. Então, você consegue fazer diversas alterações para discagem, para chamada de vídeo, para sinalizações que possam, então, atender uma gama de pessoas, né, variadas, para atender diversas necessidades. Tem se falado muito, por exemplo, das etiquetas das roupas terem, por exemplo, o QR Code que possa ser lido, né, por um aparelho celular e possa descrever como é a roupa, o aspecto dela, o preço, né, para que as pessoas que tenham, principalmente, né, uma baixa visão, consiga, por exemplo, ter acesso a essas informações que são inviabilizadas por grande parte aí das etiquetas que a gente vê nas roupas. Então, tem sido discutido cada vez mais essa questão da acessibilidade e do uso desses objetos como sendo, então, universais e atendendo uma gama muito grande de pessoas. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos falar de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e, com isso, eu chamo aqui para resolver essa questão, uma questão, então, feita pela VUNESP em 2019 para enfermeiro judiciário. Você vê que todas as questões elas têm uma abrangência muito grande. Então, felizmente, o enfermeiro ele pode atuar em diversos cargos. Bom, essa questão ela fala da possibilidade, condição de alcance e utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações. Lembrando que a lei de acessibilidade, ela serve tanto para uso público quanto também privado, tá? Seja na zona urbana ou zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Bom, essa descrição, ela considera, então, que elemento fundamental? Essa aqui está muito fácil, eu não vou nem deixar tempo para vocês responderem. Então, está falando de acessibilidade, que é essa possibilidade, condição de alcance e utilização com autonomia de qualquer ambiente ou espaço, seja público ou privado, tá? Então, essa é a resposta correta, tá bom? Espero que... Bom, essa é bem mais simples, né? Então, acho que todo mundo já tinha entendido que se tratava aí de acessibilidade. Mas eu trouxe para você entender que essas mesmas perguntas mais fáceis, elas caem e às vezes a gente erra por bobeira, né? Ou achar, não, deve ter pegadinha nessa questão. E não, é uma questão por si só ali e a resposta estava bem evidente ali nas alternativas. Vamos para mais um destaque do fórum de vocês? Bom, então aqui nós temos o destaque do Saad Guilherme. Então, ele trouxe, na bioética, temos como base 4 pilares que são discutidos. São eles beneficência, não maleficência, justiça, mais equidade e autonomia. Um desses pilares que deve ser levado em conta é o da autonomia do cliente, dando-lhe poder de escolha desde que não lhe cause risco de morte. E ele complementa, no caso descrito, temos um paciente com um tipo de câncer, na qual recusa-se a continuar o tratamento. Alguns fatores devem ser levados em consideração nesse caso, aconselhar a fazer algumas sessões de terapia psicológica, caso, né, seja viável para ele, no sentido, né, que eu digo econômico, caso a gente não consiga ofertar no serviço em questão, para entendermos se o cliente está em quadro depressivo ou se trata de esperar a hora da partida sem passar por mais procedimentos e também prestar uma assistência aos familiares que se preparam para o momento de partida. Visto isso, devemos promover cuidados paliativos para que tenha sobrevida melhor, com menos sofrimento e respeitando sua autonomia além da sua dignidade. Bom, e ele acaba falando na segunda pergunta sobre o cuidado paliativo, com o objetivo de amenizar o seu sofrimento e dor, sejam elas de origem física, psicológica ou social, além de prestar um cuidado a seus familiares.
Quero chamar a atenção para os destaques que eu escolhi, que você percebe que a resposta ela não é propriamente dita ali objetivamente, mas você consegue entender que a pessoa fez uma relação com a situação problema apresentada, que fez uma discussão acerca da temática, ou seja, fez uma introdução, né, mesmo que breve, e se remeteu à situação problema. Volto a dizer que não é porque você não apareceu aqui que não tenha sido um destaque a sua resposta, mas como o objetivo era elencar apenas alguns, eu acabei então selecionando aqueles que eu notei essa conexão com a situação problema e que as respostas estavam bem então formuladas, tá? Espero que você tenha gostado. Bom, eu notei, olhei aqui no chat, vi que vocês responderam as questões. Né, Colinas do Tocantins, Itapecerica da Serra, Barreiras, Ribeirão Preto, Brasília, tá? E nós temos duas perguntas. A primeira, de Ribeirão Preto, né, fala referente à inclusão da pessoa com deficiência, qual a porcentagem do quadro de colaboradores das instituições para eles? No geral, quando a gente, é claro que é por porcentagem, então quanto maior a empresa, maior a porcentagem. Empresas que têm mais de 1.000 funcionários, é reservado cerca de 5% das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Mas essa porcentagem ela vai caindo à medida que a empresa é menor. A gente só contabiliza essa porcentagem quando a empresa tem de 100 a mais de 100 funcionários. Daí você tem contabilizado as porcentagens, que é decrescente, chegando aí a 5% nessas empresas que são maiores, tá? Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui do paciente indígena, mas eu vou deixar para responder na aula atividade, tá bom? Considerando aqui o avançar do nosso tema. Então, eu vou recapitular bem brevemente e então finalizar o nosso encontro. Bom, recapitulando, logo no início nós falamos do contexto histórico e legal da assistência à pessoa com deficiência, falamos da deficiência física, da sua origem, as suas classificações. Falamos da assistência de enfermagem e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, finalizando aí, trazendo acessibilidade a alguns direitos que foram estabelecidos por meio do Estatuto. Bom, assim nós finalizamos essa aula e também a nossa disciplina. Espero que você tenha gostado das aulas e da maneira como o conteúdo foi abordado. Aproveito e reitero o meu agradecimento em relação à sua participação e à interação ao longo dos nossos encontros. E eu te espero, espero vê-lo em uma outra oportunidade. Então, eu encerro, fico por aqui e, mais uma vez, meu muito obrigada e até a próxima oportunidade.